Seres e histórias mitológicas é algo que faz parte de todas as culturas humanas, sendo um elemento essencial para o desenvolvimento da nossa espécie como seres históricos, né? No fundo, nós somos apenas um bando de macaquinho contador de história. Porém, nesse período, conforme a nossa espécie avança no tempo, com séculos e milênios sendo deixados para trás, eventualmente alguma história mitológica ali acaba se provando real, né? No vídeo de hoje, você vai conhecer algumas lendas e o que disso tudo pode ser verdade, conforme algumas possíveis comprovações, tá? Então não se inscreve de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Unicórnio. Na Idade Média, quando alguns reinados começaram escavações subterrâneas para a extração de minérios que seriam ali utilizados na fundição e a criação de equipamentos e armamentos no geral ali, né? Eles fizeram uma comprovação que a humanidade se deparasse com uma quantidade descomunal de achados de fósseis. Porém, naquela época, sem o conhecimento de geologia necessário para compreender a história do passado, ao se deparar com os fósseis, o povo europeu acabou com a sua maioria ali acreditando que seria apenas umas criaturas mitológicas. Em meio a elas, seres de chifres foram encontrados próximo a um esqueleto incompleto que lembrava de um equino, dando ali a origem de uma lenda muito famosa, né? A lenda dos unicórnios permaneceu viva por séculos. Porém, em 1577, um explorador inglês chamado Martin Frobisher retornou para o seu país de origem depois de uma longa expedição para o Canadá. Ao retornar, ele foi de encontro com a rainha, trazendo consigo alguns dos seus achados mais interessantes. Entre eles, havia um chifre muito parecido com as inscrições dadas aos unicórnios, dizendo que eles teriam encontrado e caçado um unicórnio com vida, algo que definitivamente se tornaria uma versão bem convincente de que a lenda dos unicórnios seria de fato real. Só que após a sua morte, em algumas anotações suas, foi encontrada a revelação de que na realidade ele teria removido esse chifre de uma criatura aquática que teria caído na sua rede de pesca. Após o século XIX é que biólogos iriam encontrar uma resposta definitiva para esse caso, onde na realidade Martin havia removido o chifre de uma espécie de baleia conhecida como narval, onde aproveitou ali da aparência para tentar passar uma história épica de caçadas a seres mitológicos. Aliás, é possível que os próprios fósseis que deram origem à lenda dos unicórnios possam ser de espécies precursoras da narval, que foi confundida com unicórnio. Então, de certo modo, nós podemos dizer que unicórnios até existem, mas é mais para baleia do que de fato, né, para um cavalo com chifre. Mais unicórnio. E o caso anterior não foi o único envolvendo unicórnios em que a criatura em si foi descoberta existindo na realidade, viu? Isso porque quando o artista Pliny fez a primeira pintura de um retrato visual de que seria ali um unicórnio que ele havia presenciado em uma expedição que ele participou, a criatura na ocasião foi marcada como uma espécie de touro, com pés de elefante, cauda de javali, possuindo até um proeminente e afiado chifre, algo bem diferente daquelas versões que temos mais majestosas de unicórnios equinos, né? Só que, meus queridos, anos depois, descobriu que a tal monstruosidade apresentada por ele, na realidade existia de verdade, e ela se tornaria uma fonte muito valiosa de dinheiro por conta dos chifres. Mas nesse caso, alguns anos pra frente, a tal espécie de unicórnio apresentada no quadro seria na realidade um rinoceronte. Porém, como eles haviam sido ali um dos primeiros exploradores europeus a encarar a criatura, sua imaginação deixou levar pelas lendas, né? E ele fez a sua interpretação da criatura, que acreditou de fato que era um unicórnio. O que também, novamente, não deixa de ser, né? Apesar dele acabar sendo ali apenas mais um animal como qualquer outro, e não uma criatura mitológica, mística ali, que vive no mundo mágico, talvez. Difícil de olhar. Algumas espécies de animais definitivamente são difíceis de olhar, com alguns até mesmo sendo uma peça inacreditável que faz você se questionar se não tá enlouquecendo ao vê-los cara a cara. No entanto, quando estamos falando daqui das grandes expedições de navegadores, não era raro que uma criatura absurda demais para alguém acreditar fosse encontrada por aí, né? Apesar de que, bom, muitos se aproveitavam da ideia de que ninguém além de quem participou da expedição soubesse o que realmente aconteceu por lá,
pra construir algumas histórias épicas, sabe como é, né? Até porque quem é que nunca deu aquela exagerada, né? O nome disso, meus queridos, é storytelling e é um elemento responsável por transformar até histórias mundialmente entediantes em contos interessantes. Porém, isso também pode acabar sendo um problema em casos como, por exemplo, a história que o explorador Capitão John Hunter passou ao chegar depois de uma expedição na Austrália, contando sobre os ornitorrincos. Que, por sinal, meus queridos, que bicho estranho, né? A descrição que foi algo como: eu vi ali um animal com bico de pato, pata de ganso, corpo de mamífero, cauda de marmota que bota ovo. Bom, acabou não sendo muito bem recebida, né? Principalmente porque o storytelling tava em moda. A galera já sabia ali que algumas coisas podiam ser inventadas. Então, quando chegou esse animal do nada, ninguém acreditou. Achavam que era apenas uma loucura inventada por John pra fazer um pouquinho de cena, sabe? Porém, em 1798, John retornou novamente de uma jornada pra Austrália, trazendo dessa vez o couro de um ornitorrinco para que finalmente acreditassem nele. Mesmo ao ver a criatura, eles não acreditaram. Foi necessário uma terceira expedição, onde ele trouxe exemplares vivos que os naturalistas passaram a acreditar na sua história. Porém, mesmo assim, nas inscrições eles fizeram questão de afirmar que os olhos não acreditavam no que estavam olhando. Bom, isso pode ser uma novidade para muitos de vocês, mas de certo modo, do período em que John contou pela primeira vez sobre a criatura, até que um exemplar fosse visto e a sua história confirmada, os ornitorrincos foram uma lenda urbana europeia, espalhada pelo Capitão Louco, querendo chamar atenção com histórias malucas ali. O que não é de todo mal, né? Dá pra entender, vai. Os outros humanos. Certa vez um grupo de exploradores do século 5 a.C. retornou de uma expedição de uma floresta tropical, dizendo que o seu acampamento havia sido atacado por uma espécie de criatura humanoide totalmente coberta de pelos. Esses seres eram brutais, coordenados e inteligentes, porém o que marcou muitos os homens foi a força que essa criatura tinha, já que eles eram capazes de rolar caixas de suprimento que haviam sido carregadas por 10 pessoas sozinhos, como se fossem papel. Bom, durante séculos, em diversas regiões da Europa, existia uma lenda desses seres humanoides, que seriam alguma espécie de seres humanos muito mais fortes do que nós, o que fazia eles terem um certo medo de se aventurarem naquelas regiões novamente, né? Só que em 1847, a ficha veio à tona, com eles descobrindo que as tais criaturas realmente existiram de verdade. Porém, essa expedição foi produzida e liderada por biólogos e cientistas, que constataram que a criatura era uma espécie de primata, como aqueles que foram encontrados e catalogados em alguns locais do Novo Mundo. Esses seres que os exploradores encontraram e deram origem para toda a lenda eram na verdade gorilas, família. O que, bom, não dá pra condenar eles também, né? O Kraken. Bom, digamos que é uma espécie que já fez algumas aparições em outros temas aqui desse canal, não é mesmo? Mas vale a pena a gente comentar aqui o que é que aconteceu com essa criatura e com as pessoas que a encontraram pelas primeiras vezes ali, né? Eu estou falando das lendas históricas da criatura Kraken, que seria uma espécie de lula gigantesca que habitava a região em que os primeiros povos nórdicos habitaram e que seria conhecida por atacar e afundar navios que se afastassem muito das praias. Isso aliado a momentos em que esses povos encontraram membros decepados que eram idênticos ao que eles viram ali nas lulas pequenas. Bom, isso aí foi o suficiente para que todo mundo ficasse em pânico, né? De fato, tinham membros de lulas pequenas, só que do tamanho descomunal. Bom, a gente tá falando aqui de um monstro. Na época eles não tinham ideia de que dois fenômenos diferentes estavam causando essa situação, o que acabou gerando a lenda que se tornou um marco cultural em diversos outros povos do futuro. Nós mesmos temos diversos filmes recentes que fazem menções ao Kraken, como por exemplo o próprio Piratas do Caribe, em que eles enfrentam literalmente um Kraken, né? Apesar de permanecer apenas uma lenda por milênios, no ano de 1853, o naturalista Japetus Strentup descreveu o que seria uma lula gigante, uma espécie de águas profundas que em alguns casos acaba vindo para a superfície, podendo até mesmo ir parar em praias, como já aconteceu diversas vezes. Ao contrário de como ela é descrita nas lendas, quando as lulas gigantes estão aqui na superfície, geralmente são os últimos dias da sua vida, onde elas estão ali tão adoecidas que acabam se desorientando de uma forma tão grande
que acabam saindo da sua profundidade habitual. Porém, outro fenômeno que contribuiu para essa história aí foi a quantidade de barcos que não retornavam depois de tentar fazer uma viagem em mar aberto. E isso acontecia porque era muito mais fácil construir uma embarcação estável ali para águas rasas do que para locais mais profundos, né? Literalmente explorando os mares. Essa tecnologia é algo que a humanidade levou séculos para desenvolver e até nos dias de hoje é um trabalho extremamente complicado e precisa ser feito com muito cuidado. Logo, ter navios desaparecendo em dias que membros de lulas gigantes apareciam boiando pela praia, bom, claro que deixava os antigos nórdicos loucos, né? Eles deduziam que os seus companheiros haviam entrado em uma batalha mortífera com um monstro épico e foram derrotados. O que, se você for parar pra pensar que o paraíso dos nórdicos, conhecido como Valhalla, é um local em que apenas aqueles que morreram em combates gloriosos teriam oportunidade de entrar. Bom, imagina os parentes pensando, né, que rolou um combate com uma criatura dessa. Bom, teoricamente a galera que acabou, né, perdendo essa batalha, não voltou mais pelo menos no navio, morreu e foi pro paraíso deles, né? Só que, bom, muitos estudos indicam que na verdade o Kraken da época, que era uma lua gigante, e os navios desaparecendo não tem uma coisa a ver com a outra, sendo que o lendário Kraken é provavelmente uma espécie de lula gigante apenas, e os navios apenas não voltavam porque não tinham estabilidade para enfrentar aquele mar todo, né? Encarnação de Shiva. Um fator muito curioso sobre a relação da religião hindu com algumas doenças genéticas raras de má formação no desenvolvimento ali do bebê faz algo interessante e algumas vezes até mórbido acontecer. Isso porque quando eles se deparam com tais condições genéticas raras, acabam as tratando como personificação dos seus deuses, já que grande parte das antigas religiões que compõem o panteão hindu possuem elementos como vários membros ou órgãos dobrados e até mesmo triplicados. Logo, quando um caso como o que ocorreu na vida de Rajnand acontece, um fenômeno cultural curioso é criado em torno disso. Quando um cabrito nasceu na fazenda de um dos moradores da vila, ele rapidamente percebeu que havia algo de diferente acontecendo, uma vez que ela possui 3 olhos e 2 pares de narina. Ele levou o animal até os outros habitantes, onde todos concordaram que a criatura poderia ser uma reencarnação da deusa Shiva, até porque vacas por lá já são animais sagrados por si só, né? Então uma vaca com membros multiplicados definitivamente seria um deus na sua visão. Nesse caso, a história se torna apenas algo curioso e interessante, uma vez que os habitantes passaram a cultuar o cabrito como um deus, fazendo oferendas, fazendo de tudo para que ele estivesse bem, feliz, saudável e também confortável. Bom, eu acho importante no final das contas eu dizer que não há algo, no final das contas, ineramente errado com essa cultura, até porque cada pessoa segue a religião e ritos que quiser, e contanto que ela não cause dor e sofrimento para pessoas inocentes, essa prática deve ser respeitada, né? Porém, eventualmente, essa visão acaba indo para uns territórios um tanto quanto conturbados. A deusa Lakshmi. Um exemplo bem clássico de como essa cultura hindu pode ser em alguns momentos um tanto quanto conturbada ao ser observado de fora, é claro, é o caso da deusa Lakshmi, que teria reencarnado em uma garotinha. No entanto, vale considerar aqui que na visão médica a garotinha na realidade teria nascido com um irmão gêmeo parasita mal formado, que iria causar a sua morte em poucas semanas. Durante a gestação, a mãe dela produziu um óvulo que se multiplicou em 2, o que daria origem aos gêmeos. Porém, um erro no código genético mudou tudo. Na hora da divisão, os dois não se separaram totalmente. Logo passaram durante todo o processo de desenvolvimento fundidos. Porém, como uma das células ali acabava ficando mais apertada do que a outra, um dos irmãos perdeu a capacidade de se desenvolver por completo, ficando fundido na irmã, sendo conectada por terminações nervosas e corrente sanguínea. Isso não seria um problema total se o corpo do irmão tivesse um suprimento adequado de oxigênio, o que não era o caso. Logo, partes do corpo do irmão poderiam necrosar, fazendo com que a jovem falecesse de infecção generalizada que isso causaria no seu corpo. Porém, tanto a sua família quanto uma quantidade considerável da população foram totalmente contra a cirurgia no início, por imaginarem que a jovem seria na verdade uma reencarnação da deusa Lakshmi. Eles se mantiveram firmes nesse pensamento e estariam dispostos a recusar a cirurgia até o fim. Porém, quando os efeitos das complicações que ela passaria a ter começaram
começaram a surgir e seus pais viram o sofrimento que ela passaria, né? Eles decidiram realizar a cirurgia. Ela levou cerca de 26 horas e foram necessários mais de 30 cirurgiões para garantir a separação com sucesso. Algo que aconteceu e hoje em dia ela vive uma vida normal. Nada de divino, né? Apesar de ter acabado bem, com certeza essa não foi o primeiro caso do tipo. Em algumas outras crianças acabam sendo submetidas a situações horríveis por conta, né, de uma questão cultural. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês fiquem muito bem. Um abraço e até a próxima. Valeu!